Bora? Vocês ainda não conhecem meu novo programa? Eu sou Maria Brolo e toda quinta-feira eu vou estar com vocês no A Física na Cozinha, onde eu vou levar vocês para explorar esse mundo fantástico da física comigo. E por que não começar dentro do laboratório que todos nós temos em casa? Isso mesmo, a cozinha. E aí, bora lá? Bem-vindos a mais um episódio da Física na Cozinha. Eu sou Maria Brolo, doutora em Física e também formada em confeitaria. E hoje, essa é a minha cozinha. E no episódio de hoje nós vamos fazer pudim. Para essa receita de pudim, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite, 3 ovos e rapadura ralada, se você tiver em casa. E para a calda, a gente vai precisar de 100 gramas de açúcar para 70 gramas de água. Então, em um liquidificador, a gente vai bater uma lata de leite condensado, a mesma medida da lata de leite, a gente sempre quebra o ovo separado por causa, né? Pode ser que ele esteja podre. E a gente também vai adicionar rapadura. Se você não tiver rapadura em casa, não tem problema, é só não usar ou então usar alguma essência de baunilha. Então a gente vai bater no liquidificador. Então agora, a massa do nosso pudim está pronta, a gente vai deixar ela descansar um pouquinho enquanto a gente faz a calda do nosso pudim. Então agora para nossa calda a gente vai precisar de 100 gramas de açúcar e 70 ml de água. Então numa panela a gente vai colocar o açúcar e vai caramelizar. Aqui não tem problema ficar mexendo o açúcar, porque a gente não adiciona nenhum líquido por enquanto. Então ele não vai cristalizar. Aqui tem que cuidar para o açúcar não queimar. Aqui a gente já vê que tem uma cor mais âmbar pro açúcar, só que a gente ainda consegue ver uns cristalzinhos de açúcar aqui. A gente tem que conseguir derreter todos eles. Agora que os nossos cristalzinhos já se dissolveram, a gente vai adicionar água, mas aos poucos. E cuidado porque vai borbulhar. Cuidado para não se queimar. Parece que vai dar tudo errado, mas tenha fé que vai dar certo. A nossa calda vai ficar pronta quando todo esse açúcar aqui voltar a se dissolver. Quanto mais escura é a calda, mais amarga ela vai ficar. Então a gente pode desligar o fogo. Então agora com a nossa calda pronta, a gente vai colocar na forma. Então a gente vai despejar a calda em toda a forma. Agora, com a nossa massa do pudim, a gente vai usar uma peneira para retirar as bolhas que se formaram. A gente consegue ver aqui que a nossa massa está cheia de bolhas. Então, a gente vai passar essa massa aqui por uma peneira e a gente vai colocar direto na forminha do pudim. Então agora é só pegar o nosso pudim e levar ao forno em banho-maria a 180 graus. O banho-maria ele é muito usado porque a temperatura não ultrapassa 100 graus, já que é o ponto de ebulição da água. A água é encontrada na natureza em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. A fusão é a mudança de estado sólido para o estado líquido da água. Por exemplo, quando a gente coloca um gelo derretendo. A vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso.
por exemplo, quando a gente coloca uma água para ferver. E a solidificação é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, por exemplo, quando a gente coloca água nas forminhas de gelo. A liquefação, ela é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, quando a gente tem os orvalhos das plantas ou as gotinhas que se formam fora de um copo bem gelado num dia quente. E finalmente, a sublimação é a mudança direta do estado sólido para o estado gasoso. Aqui um exemplo muito antigo, a naftalina que a gente costumava usar no guarda-roupa. Quem aqui ainda usa naftalina? Comenta aqui embaixo. Enfim, enquanto a água está nesses pontos de transição de fase, não há modificação na temperatura. Ou seja, enquanto houver água líquida, no banho-maria, a temperatura vai permanecer em 100 graus. Aqui nós estamos numa pressão atmosférica e a gente vai abordar um pouco mais a fundo esse processo no próximo episódio, então não perca. Mas agora voltando ao pudim. Por que o meu pudim pode ficar com furinhos, hein? Quando a gente bate a massa no liquidificador, ela vai incorporar ar. E isso vai deixar com essas bolinhas, né? Com essas bolinhas. Por isso que a gente peneira a massa depois, antes de colocar na forma, para retirar essas bolhas formadas. Também, quando o pudim ele é assado a altas temperaturas, ou seja, sem o banho-maria, o líquido ferve e ele vai borbulhar, também formando os famosos furinhos. Então, usar uma temperatura mais baixa para assar o pudim, ou seja, colocar ele em banho-maria, ajuda também na coagulação das gemas, que elas ocorrem em torno de 60 graus. Se for muito brusca essa mudança de temperatura, o pudim ele pode ficar com aquela aparência meio de talhado, sabe? Mas outra pergunta muito comum é, e o cheiro do ovo? Como é que faz? Então, gente, a gente está fazendo uma receita com ovo, né? Então ele vai ter cheiro de ovo, não tem jeito. Mas se você quiser minimizar esse cheiro de ovo, é só usar os ingredientes mais frescos possível. Quanto mais fresco o ovo, menos o cheiro. Agora, a sabedoria popular brasileira diz que retirar a película do ovo tira o cheiro completamente do ovo. Mas eu não encontrei nenhuma sustentação científica para tal fato. Faz o teste em casa e comenta aqui embaixo para mim. Mas e minha calda? Ficou muito amarga. E agora? Então você tem que sempre cuidar da temperatura do caramelo. Ele não pode ultrapassar 190 graus. Mas se você não tiver um termômetro em casa, não tem problema, você vai através da cor. Quanto mais escura, mais amarga ficará a calda. E por que meu pudim pode murchar no forno? Novamente, ele tende a murchar quando ele é assado em temperaturas muito altas. O ovo em altas temperaturas, ele incha como se fosse um soufflé e depois abaixa quando você tira do forno. Uma dica também é não desenformar o pudim quente, que isso também é um completo desastre. E se você não quiser criar aquela crosta ressecada, é melhor cobrir a sua forma com um papel alumínio, sempre virado com a parte brilhante para dentro. Aqui no caso do nosso forno, a gente tem ele com convecção, então não vai criar essa crosta. E agora, por que o meu pudim pode ficar muito doce? Geralmente, pudins bem lisinhos têm a tendência de ser menos doce. Quanto mais furos ele tiver, mais calda vai entrar nele e vai ficar mais açucarado. E como eu falei antes sobre convecção, nos próximos episódios a gente vai comentar mais sobre isso, então não perca os próximos episódios. E não se esqueça que ao retirar o pudim do forno, nunca use um pano molhado, porque você vai acabar se queimando. O metal da forma ele transfere calor muito rapidamente e a umidade da toalha ela vai se transformar em vapor e você vai acabar se queimando. Ao retirar o pudim do forno, a gente vai levar ele para a geladeira por no mínimo 4 horas. E aí, gostaram desse vídeo da Física na Cozinha? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que mais vocês gostariam de saber do mundo fantástico da cozinha. Quais suas dúvidas, curiosidades e sugestões? A ciência muda o mundo. Até o próximo vídeo.